Deus. Abre lá no Novo Testamento, irmãos. Abre aqui no Novo. Vamos no Novo, depois nós vamos dar uma olhada no Velho. Louvado seja Deus, porque tudo se faz novo na presença de Deus. Amém? Toda a palavra do Senhor se renova. Aos Hebreus. Dá uma passeadinha na Bíblia hoje. Amanhã é feriado, é ou não é? Louvado seja Deus. O povo está viajando, está passeando, né, irmãos? O povo crente gosta de passear. Só o pastor Joel que não vai, não tem dinheiro, está sem grana. Se tivesse grana para passear, né? O povo gosta de viajar, né, irmãos? Gosta ou não gosta? Quem gosta de passear aqui? Cadê? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas tem que ter money no bolso. Tem ou não tem? Precisa, né? Tem que ter. Sem ele não tem jeito. Todos acharam aos Hebreus? Aos Hebreus 10. Glória a Deus. A palavra de Deus aos Hebreus 10 e o verso de número 15. A palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo. Estão achando aí? Pode procurar, louvado seja Deus, aos Hebreus 10. Tem o pessoal procurando, deixa o irmão achar. Louvado seja o nome do Senhor. Aos Hebreus. Glória a Deus. Está depois de Coríntios, Galatas, Efésios, Colonicenses. Vem aos Hebreus 10 e o verso de número 15. Quem não tem Bíblia, compartilha com os seus irmãos. Compartilha aí, estou vendo que o irmãozinho está sem Bíblia. Encosta perto dele aí, presbítero. Louvado seja Deus. Aos Hebreus 10 e o verso de número 15. A palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo também o testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. Aleluia. Então acrescenta, olha que palavra linda: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, presta bem atenção na revelação de Deus, irmãos. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Louvado seja Deus. Guarda bem essa palavra. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Guarda isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Agora abre a palavra de Deus lá no profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de 3 de Jeremias e o verso de número 16. Todo achado? Jeremias 3. O profeta chamado de Joel. Naquele dia, está assim na sua Bíblia? Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra. Olha para vocês verem. Naqueles dias, quando vos multiplicares
e frutificardes, olha aí, ó, frutificardes na terra, diz quem? O Senhor. Nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela jamais lhes virá aonde? Ao coração. E nem dela se lembrarão, e dela não sentirão falta, e não se fará outra. Eita Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. O que aos Hebreus, pode se sentar, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus hoje vem através do Espírito Santo, como está testificando. Como ele diz, o Espírito Santo testifica primeiro, diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis no coração deles. Olha que coisa linda. E a escreverei na sua mente. Por que a palavra aos Hebreus, a qual se refere a Paulo, essas palavras, apóstolo Paulo? Porque a lei era escrita em tábuas de pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E como foi escrita as leis, os mandamentos do Senhor para serem obedecidos em 2 tábuas, 5 mandamentos em cada uma, e para com as leis escritas através das ordenanças de Deus a Moisés, aonde o próprio Deus usou o seu dedinho, louvado seja Deus, para escrever no Monte Sinai. A ordem também veio diante de Deus a Moisés, para que aguardasse ela e guardasse as tábuas aonde? Dentro da arca da aliança, porque a arca da aliança foi uma ordem também de Deus a Moisés, para que pudesse fazer a arca da aliança. E através da arca da aliança, um tabernáculo, onde ela ficaria guardada e protegida. Foi tudo pedido por Deus para fazer a arca da aliança. Foi pedido por Deus a medida, o comprimento de cada uma delas. Foi escolhido o homem chamado Ebenezer para poder ir lá e fazer a arca. Não foi qualquer um, foi não. O ouro específico por dentro e por fora, e esta tampa chamada de propriatória, irmãos, propriatórias, que edifica os 2 querubins, um de frente para com o outro, simbolizando a presença de Deus no meio dos 2 querubins, aonde o sacerdote espirrava o sangue do cordeiro aqui no meio para perdão dos pecados do povo de Israel. Entenda bem a palavra de Deus que nós lemos. E lá no Velho Testamento ele deu uma ordem: coloca dentro da arca da aliança as 2 tábuas escritas com as leis do Senhor, para que o povo de Israel a obedecesse. Amém? Lei a qual o Senhor nos descreve que com ferro fere, com ferro é ferido, lá do Velho Testamento. E a condenação do pecado é a morte. Foi pego em adultério, em pecado, vai ser apedrejado e morto. Então as leis do Senhor, escritas nas tábuas, foram colocadas dentro da arca. E mais, a vara de quem? A vara de Arão. A vara, aonde o Senhor, louvado seja Deus, teve que interferir no momento que ele escolheu o homem na terra para poder servir a Deus. Se levanta uma rebelião entre o povo, com inveja, porque Arão era irmão
e não queria aceitar a escolha que Deus tinha feito para poder usar um vaso na terra. Então o Senhor escolhe ele, diz: cada um das tribos, das 12 tribos, pega uma vara, coloca na frente da tenda, diante da arca do Senhor, e no amanhecer, a vara que der fruto, olha para você ver, irmãos, a vara que florescer e der fruto, é aquele que foi escolhido, a qual eu escolhi, para poder inibir a rebelião, a inveja no meio do povo. E cada uma das tribos foram lá e colocaram a sua varinha. No amanhecer, a vara de Arão havia florescido e dado fruto. Deus estava dizendo: quem me escolheu não foi Moisés, mas foi eu que escolhi. Louvado seja Deus. Se quiser se levantar, se levanta contra eu. E aí, quem se levantaria contra Deus? Como muitos deles se levantaram e ficou no deserto. Aqueles que saíram do Egito, irmãos, que cantaram o hino da vitória quando atravessaram o Mar Vermelho junto com Miriam, na sua rebeldia, todos ficaram no deserto. Tem um louvor que fala, diz que deserto é escola, não é que deserto não mata, mata sim. E não é poucos não, viu? Deserto, muitos crentes ficam no deserto. Muitos crentes não conseguem atravessar o deserto. E também, irmãos, muitos missionários que estão chamados, querem atravessar a Macedônia, também não atravessa não. Entra para atravessar e fica. São poucos como Paulo que ouve a voz do Espírito Santo e atravessa a Macedônia. Tem muitos que dizem assim: estou eu atravessando a Macedônia, cuidado com suas palavras. Não é qualquer um não. E deserto, irmãos, para você ter uma noção, de 12 milhões de homens que saíram lá da escravidão do Egito, só 2. Agora faz uma sominha aí, quem é bom de tabuada, quantos que dá por porcentagem de tantos milhões de homens hebreus que saíram lá do Egito? Só para Josué e Caleb, 2 homens, 2 irmãos, conseguiram se ajuntar com os que nasceram no deserto. Olha a diferença. Nascer no deserto é uma coisa, agora passar a provação no deserto é diferente. Um homem chamado Elias estava no deserto. A palavra de Deus que ele está no deserto de Abraão e ele clamou a morte. E Deus olhou para ele e diz: ei Elias, levanta. Não é hora de você clamar a morte. Estou eu te enviando pão, estou te enviando água, porque ainda tem uma trajetória para você. Olha a diferença de quando você está no deserto. Você não passa pelas suas forças, porque pelas forças de Elias ele morria no deserto. Mas Deus enviou a ele pão, enviou a ele a água. Quando nós estamos no deserto, irmãos, é pão e água. O que isso significa? É oração e jejum. É oração e jejum. Não é fazendo a vontade da carne. Quem é o outro que ficou 40 dias sem comer e beber? Moisés. Porque quando ele teve um encontro com o Senhor e ele estava com a barriga cheia, rodando leite de cabra, o Senhor falou para ele o quê? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Tira esse sapato teu aí, filho, que o lugar que tu está respeita e não se aproxima. Olha o que Deus diz para ele: não se aproxima. Que se ele tenta se aproximar, era fulminado. Está entendendo o mistério? Mas quando ele tentou se aproximar, o Senhor falou: se consagra.
oração e jejum. Se consagra porque vai eu falar contigo. E não é que não, eu escolho lugar para falar. Deus não fala comigo nem com você em qualquer lugar, não, irmãos. Ele sempre escolhe o lugar. Ele escolhe. Às vezes você fala, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Mas Ele tem a hora certa para falar comigo e com você. Ele tem o tempo dele. Não é o meu tempo nem o seu tempo. Teve a hora certa dele falar com Jacó. Teve a hora certa dele falar com Abraão. Não foi no tempo de Abraão que ele se chegou e fez aliança com Abraão, não. E Abraão não teve paciência também de esperar, irmãos, de cantar a vacé. Não teve. As alianças que Deus fez com os homens na terra, desde a época do Jardim do Éden, presta bem atenção. A aliança que Ele fez no Jardim do Éden, com Adão e Eva, eles jogaram fora, através da desobediência. Deus vem e faz novamente uma aliança com Noé. Noé também joga fora. Deus vem e faz uma aliança com Abraão. Abraão também não prevalece. Faz com Isaac, também não prevalece. Faz com o próprio Davi uma aliança perpétua, com ele e a sua família, mas também não permanece com Davi, muito menos com sua família. Aí eu olho para dentro da palavra de Deus, a arca que Deus mandou fazer com tanta excelência de ouro e prata. Tabernáculo, irmãos. A permissão de fazer uma casa, um templo de Salomão, e lá levar a arca da aliança, sacrifícios e mais sacrifícios de animais, como Salomão fez. A glória encheu o templo. E depois você olha dentro da palavra de Deus, Ageu profetizando, ei, a grandeza, a excelência da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E quando você pensa, ei, então vai ser reconstruído o templo de Salomão e vai ser melhor. Porque o primeiro foi todo destruído por Nabucodonosor. E já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias que seria destruído. Aí o segundo templo é renovado e feito novamente, com ouro e com prata. O sacrifício continua, a idolatria continua, mas o povo continua se virando a costa para Deus. Então a palavra de Deus vem na boca de Jeremias dizendo, ei, a arca da aliança não vai ter mais valor. Imagina o povo hebreu como que deve ter olhado para ele, mas como a arca da aliança é a presença de Deus? Não é assim? Eles olhar para aquilo e dizer, mas espera aí, a arca da aliança é a presença de Deus. Se eles iam numa guerra, numa peleja, se a arca da aliança não tivesse lá na frente, eles não iam na peleja, porque eles sabiam que iam perder. Aí você vê a arca da aliança sendo tomada, você vê Eli entrando em desespero, 27 mil homens morrem na guerra, os seus 2 filhos, Hófni e Finéia, são mortos. A arca da aliança é levada, Eli fica desesperado, já idoso, cai da cadeira e quebra o pescoço. Aí a sua nora ouve dizer, ei, o meu marido morreu, o Hófni está morto. E na hora do parto, as parteiras olham e veem que ela está desfalecendo, mas antes dela morrer, diz, ei, está nascendo um filho homem. Mas esse filho homem, o nome dele será Icabote, que significa no hebraico, lá se foi a glória do Senhor. E quando vem
resposta através do nascimento de uma criança. Estava dizendo, não só o reinado de Eli está indo embora, mas a arca da aliança foi levada e o povo de Israel, o soldado de Israel, perdeu mais uma vez. Aí lá você. Deus levanta um homem na terra chamado Samuel. Ele ora, ele jejua, ele busca a Deus, ele pede a direção para com a arca da aliança retornar ao povo de Israel. Ele fala com Deus e Deus começa a amaldiçoar aqueles que estavam tocando na arca da aliança e que havia levado a arca da aliança. A palavra de Deus diz que aqueles que estavam com a arca da aliança começou a pagar preço. E quando começou a andar para trás, falou, mas não quer mais a presença desse Deus conosco, pode levar. A arca da aliança vai sendo levada de um a um e ninguém quer mais. Até chegar diante do sacerdote Josué. E chega diante dele, ele também não quer a arca, porque eles abrem a arca e são amaldiçoados. O povo filisteu paga um preço grande, são todos contaminados com câncer e com tumores. Então eles devolvem a arca à casa de Abinadab e fica lá por 20 anos. A palavra de Deus diz que ao termo desses 20 anos ele fala, vamos devolver a arca. Ali já é Davi no poder. Saul ficou 40 anos no poder, mas não deu muita importância para a arca, não. E Davi, quando ele assume, ele pede para buscar a presença da arca. Então a arca do Senhor é levada da casa de Abinadab até a cidade de Jerusalém, irmãos. E vocês conhecem a história que o filho de Abinadab foi na frente Aio e Uza ao retaguarda de uma carroça levada por vacas que tinha terminado de dar cria. E a palavra de Deus diz que quando a carroça escorrega e Uza coloca as mãos na tampa propiciatória, que é essa parte de cima onde estão os dois anjos, na mesma hora ele é fulminado com um raio lá do céu e ele perde a sua vida. E a palavra de Deus diz que naquele momento ali, quem que está diante da arca? Davi olha e vê aquele acontecimento e ele fala, também não quero a presença mais da arca. Mas o homem, segundo o coração de Deus, não quer mais a presença de Deus, porque a arca simboliza a presença de Deus. Mas como ele viu seu amigo Uza sendo torrado, porque tocou onde não devia tocar, porque estava fora da posição de Deus, e ele foi sem vigilância, porque a arca tinha ficado 20 anos na casa do pai dele. Será que nesses 20 anos ele cuidou da arca, irmãos? Será que diante desses 20 anos ele teve algum particular com Deus, como Samuel teve? Porque Samuel dormia na sombra da luz da arca. E Samuel nunca descontrariou a presença do Senhor na arca da aliança. E aí eu pergunto, será que Uza, o tempo que a arca ficou na casa de Abinadab, fez alguma coisa para Deus? Davi rejeita a arca. E quem que abraça ali, está do lado, olha e fala, Davi, já que você não quer a presença, dá ela para mim. Sempre tem alguém que quer, não tem?
Sempre alguém despreza. E Deus, irmãos, no texto que nós lemos, quem desprezou a presença da arca do segundo templo, que é a grandeza e a excelência de Deus? Nós vamos chegar lá para você entender. Davi desprezou a presença da arca, mas Obed-edom falou: eu quero. Ó, abraçou. Falou: eu levo para minha casa. Estou precisando. Quem sabe lá na casa de Obed-edom estava pessoas enfermas. O gado já não produzia mais. As plantas, a sua colheita já não era mais 100%. Quem sabe confusão, briga. Os filhos já estavam sendo contaminados nas drogas, na prostituição. Mas quando ele olhou para a arca da aliança, ele observou e falou: eu quero isso para mim. Ele estava levando consigo as benevolências do Senhor para a casa dele. E quando a palavra de Deus diz que ela não ficou muito tempo, não. Na casa de Abinadab ficou 20 anos. Na casa de Obed-edom ficou só 3 meses, igreja. 3 meses. A palavra de Deus diz que a notícia começou a esparramar. Está acontecendo coisa diferente na casa de Obed-edom. Está acontecendo algo lá sobrenatural. O gado dele, as ovelhas dele, os filhos, filha, mulher, tudo diante dele, os seus escravos, está assim, ó, se multiplicando. A diferença chegou na casa de Obed-edom. Enquanto na casa de Davi, lamentação, suspiros e aras. Abigail, sua mulher, querendo meter o cabo de vassoura na cabeça dele. Os filhos tentando tomar as concubinas e as mulheres dele. O filho mais velho, Absalão, tentando violentar a própria irmã. Olha para você ver a situação. Aí alguém chegou e falou: Davi, o negócio aí está feio na tua casa. Estou vendo que nem para comer dá mais. O vento está contrário, Davi. E você não percebeu que é desde quando você abandonou a presença de Deus? Quem sabe o sacerdote chegou, Davi desperta. Quem sabe a própria Batseba chegou e falou: Davi, preste atenção no que você está fazendo. Ou quem sabe o próprio aleijado das 2 pernas, Mefibosete, falou: Davi, está na hora de buscar a arca da aliança. E ele ouviu a voz do povo, irmãos, nessa hora, porque estava com saudade da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele vai atrás da arca, não é a arca atrás dele. Ele teve que buscar a presença novamente. Só que desta vez veio algo da parte de Deus. Você vai buscar, mas não vai ser de mão dada de qualquer forma. A palavra de Deus diz que Davi teve que ir na casa de Obed-edom buscar a arca da aliança. Mas quando o boi dava 6 passos, contava, Davi tinha que sacrificar ao Senhor. O boi tinha que contar mais 6, 7 passos do boi, ele dava, tinha que sacrificar ao Senhor, até chegar na entrada da cidade de Sião, que é a Nova Jerusalém. E quando chegou na entrada da cidade, Davi teve que parar, e parar a arca da aliança. Não era mais os animais, mas o sacerdote, 7 sacerdotes. E o profeta diz a Davi: agora você pega a tua roupa sacerdotal e veste. Tira a tua roupa de rei, porque aqui você não é mais rei, mas você tem que ser sacerdote na presença da arca. Olha para você ver a diferença. Ele teve que tirar a sua roupa de rei, daquele que manda, e colocar a vestimenta de sacerdote, aquele que apresenta sacrifício na presença de Deus.
a roupa a qual só a tribo de Arão poderia vestir, separada por Deus, cada peça, cada ouro colocado naquele roupal a qual o sacerdote se vestia. A palavra de Deus que quando ele colocou aquela roupa, igreja, ele deixou de ser rei e passou a ser sacerdote. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tomou Davi. Quando ele começou a tirar a roupa de rei, veio crítica de todos os lados, porque ele tirou a roupa ali mesmo e colocou a roupa sacerdotal do Senhor. Mas quando ele colocou aquela roupa e ele começou a valorizar a presença de Deus que estava naquele lugar, a palavra de Deus diz que ele começou a dançar em espírito. Diz que ele começou a cantar lá, Vassé, não era mais ele, mas era a presença do Espírito Santo nele. Louvado seja o nome do Senhor, que ele começou a salmodiar, a cantar, a tocar louvores a Deus. E não só ele, mas toda Judá e Jerusalém se alegrou com a presença de Deus que estava naquele lugar. Está entendendo o mistério da palavra que nós acabamos de ler? Olha para você ver. Não era a alegria, irmãos. Não era o poder que estava diante da arca, mas a referência daquele que estava diante da arca. Por isso o profeta Jeremias, você vai entender já, que ele estava dizendo: ei, a arca da aliança não vai ter mais importância, porque nós lemos lá em Hebreus que uma nova aliança estava sendo feita, e essa nova aliança não ia ser com aquilo que tinha dentro da arca, mas o Senhor estava colocando dentro daquele que é vaso. Porque o Senhor, na palavra dele, diz que a nova aliança dele seria colocada no meu e no teu coração, e na minha mente e na tua mente. Está entendendo o mistério? A velha arca da aliança levava a palavra dentro dela, escrito numa tábua, mas Paulo fala: você será uma carta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem é a carta escrita de Deus? Glória a Deus, aleluia. Você é essa carta. Você está entendendo agora por que as alianças que Deus fez lá atrás ficou lá atrás? O símbolo da arca da aliança, aonde o sangue de animal era derramado, irmãos, para perdão de pecados. Hoje, a aliança de Paulo, a carta aos Hebreus, essa aliança é diante da profecia de Isaías 53. O cordeiro, um cordeiro sem mancha, sem marca. Quando ele fala um cordeiro sem mancha, sem marca, irmãos, era um cordeiro sem pecado. Um cordeiro chamado Cristo Jesus. Eu quero que você agora entre na palavra de Deus junto comigo. Essa aliança, a qual a palavra de Deus diz: esta aliança que farei, diz o Senhor, porei a minha lei no coração deles e a escreverei na sua mente. E ele diz: jamais me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade. Aleluia. Sabe por que ele está falando que não se lembrará mais? Isaías 53, irmãos. Sobre si ele levou todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, toda as nossas feridas que assola toda a iniquidade da humanidade. Quando diz de todos, irmãos. Abre lá em Isaías 53, para você ter uma noção
quando a palavra de Deus é pregada, quando nós falamos de um cordeiro que foi levado mudo ao matadouro, olha para você ver esse cordeiro, quem ele era, no verso 3 de Isaías. Era desprezado, indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o seu rosto, e era desprezado. Não fizemos dele causa algum. E no verso 4 ele fala o que? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, e até hoje desvia, irmãos. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, e foi ele atingido. Deram-lhe sepultamento com os ímpios, com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano sobre a sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e quando a sua alma se puser por expiação do pecado, chegamos aqui, virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Está entendendo por que ele foi levado na cruz? Você está entendendo, igreja? Por que hoje a cruz é pouca pregada? Só era levado de morte de cruz, irmãos, quem era malfeitor, mau caráter. E quem era pregado em uma cruz, irmãos, pelo livro de Levítico, era considerado maldito. A própria lei do Senhor que estava dentro da arca da aliança condenava o próprio Filho de Deus, que ele, sendo colocado de uma cruz, seria considerado como maldito. Sabe o que é maldito, irmãos? É aquilo que não presta. Já viu a pessoa amaldiçoar a outra? O pai amaldiçoar o filho, como Noé fez, amaldiçoou seu próprio filho. Uma mãe amaldiçoar o seu filho. Jesus foi se considerado maldito, porque só era crucificado na cruz a pior espécie de homem. E o nosso Jesus, a ovelha sem marca, sem mancha, o que quer dizer isso? Um homem que não tinha possibilidade nenhuma de ter uma mancha de pecado, de iniquidade.
possibilidade de erro, mas foi olhado pelo povo de Israel, pelo povo hebreu, como um falso profeta, como um transgressor da lei, que queria apenas passar por cima da lei que foi dada a Moisés. Ele foi levado a Pilatos, ele foi levado aos homens da lei para ser julgado e condenado como um malfeitor. Agora aqui entra a parte que Isaías fala. Para que eu e você tivesse parte da herança do Senhor, teria que alguém rejeitar ele. Aqueles que ele veio para eles o rejeitaram. Aí Isaías fala: aquele que não buscava, a amada que não era amada, agora passa a ser chamada de amada. O filho que não tinha direito, porque era chamado de cão, de impuro, de imundo, agora ele passa a ser chamado de filho. Tem filho de Deus aqui? Glória a Deus. Isaías fala, ele tirou os nossos pés da lama, do lodo, e nos afirmou em cima de uma rocha. Aleluia, Jesus. Isaías fala: eu não tinha direito, mas hoje eu tenho, de cantar lavacé. Hoje eu sou a videira amarga, enxertada numa videira que dá fruto. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós somos essa videira amarga, irmãos, enxertada na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Hoje eu e você temos o direito da salvação. Hoje eu e você temos o direito de proclamar Rei dos Reis, porque muitos o abandonou, muitos o rejeitou. E quando se fala em morte em cruz, eu e você temos que olhar para a cruz, irmãos, e saber que aquele cordeiro que ali foi sacrificado não foi um simples animal que era sacrificado e levado ao santo altar dos santos e colocado sobre a presença da arca, não. Imagina agora, Deus lá no céu, olhando e observando o seu filho levado no altar de sacrifício. Imagina, igreja, você tem filho, eu tenho filho. Imagina o teu filho sendo colocado como sacrifício, como Abraão fez com Isaac. Imagina. Abre a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 15, para você entender o que é ser colocado em sacrifício. E quando você é colocado em sacrifício, irmãos, você se sente sozinho, você se sente abandonado. Marcos, ele descreve o cordeiro sozinho numa cruz, de uma maneira que ninguém descreve. Olha o que Marcos coloca o cordeiro diante de uma cruz. No capítulo 15, no verso 33, a mesma idade de Jesus, a mesma idade. Olha para você ver Marcos 15, 33. Ao meio-dia, houve treva sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Olha para você ver a reação da natureza, irmãos. E às 3 horas da tarde exclamou quem? Quem? Pode falar, irmãos. Está com medo de falar o nome dele? O nome de Jesus. Com alta voz. Foi baixa não. Com alta voz, irmãos. Ele já tinha apanhado, perdido sangue.
Ele já tinha caminhado, irmãos. Uns falam 8 quilômetros, outros falam 600 metros, carregando uma cruz na costa, de quase 200 quilos aquela cruz. Falam de 140 a 180 quilos aquela cruz na costa. E quando ele teve sede, num calor, sol escaldante, que vocês acham que aí está quente, de quase 50 graus, ele pediu água. Sabe o que deram para ele? Vinagre. Você já pensou, você estiver com sede, naquela sede, e você, na hora que beber, não está bebendo água, bebendo vinagre? Pensou isso, irmãos? Quando você for beber um copinho de água gelada na tua casa, pensa nisso. Jesus teve sede e deram um vinagre para ele beber. Quem já bebeu vinagre com sal aqui? Eu já bebi, é bom para diarreia. Quando você está com aquela caganeira lascada, pega vinagre, põe um pouquinho de vinagre com água ali, sal, é soro. Você pode ter certeza que vai sarar, vai sair lá do trono. Olha o que a palavra de Deus fala: e às 3 horas da tarde exclamou Jesus com alta voz: Elohim, 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 lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Imagina o filho trazer essas palavras ao pai. O pai que não abandona ninguém, o pai que nunca deixa ninguém, a sua palavra é firme nisso. Mas aqui o Filho de Deus está dizendo: Pai, no sofrimento ele diz: Pai, por que estou abandonado? Imagina a situação dele. Sabe por que, igreja, a dor? A dor dele aqui, o sofrimento dele, irmãos, é porque naquele momento não estava doendo as mãos dele ou o corpo dele. Com certeza o corpo estava aflito, já havia até passado a adrenalina da dor. Mas ali naquele momento ele estava vivendo o que nós acabamos de ler em Isaías 53. Alguém que nunca cometeu um erro, agora estava levando sobre si a culpa. Você já levou acusação de alguma coisa que você não fez? Chegar e falar: pô, irmão, você teve coragem de roubar a sandália da pastora Rosângela? Não, mas não foi eu, foi você que roubou, sim. Quer dizer, você vai pagar por isso. 15 anos de cadeia, tá bom? E aí, só, mas não roubei. Não foi eu que roubei. E você sabendo que quem fez e não sentiu nenhuma dor. Está entendendo a colocação aqui, igreja? Alguém olhar em você, te julgar, te apontar. Eu amo quando faz isso comigo. Ei, gostoso. Meu sorriso vai de um lado para o outro. Bom, né? Alguém olhar e te apontar: você fez. Mas não fiz, fez. Você fez. Você fez isso, fez aquilo. O que você está fazendo? Está fazendo isso, fazendo aquilo. E você levando culpa do que você não tem. É isso que o nosso Jesus, irmãos, estava aqui falando com o Pai. Ele estava profetizando algo que o Davi profetizou. Ele estava profetizando algo, uma profecia que o profeta lá atrás profetizou no Salmo 22. Mas ele estava falando com o Pai, porque ele não sabia, irmãos, ele não conhecia a iniquidade, ele não conhecia o erro.
a iniquidade de um estuprador, de um assassino, de um violentador. Ele estava ali levando sobre si a iniquidade de Barrabás, um assassino que foi colocado em liberdade, disseram: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Como ele disse a Pilatos: o que eu fiz? Qual a minha falha? Aonde está o meu erro? E Pilatos olhar para ele e dizer: eu tenho o poder de te libertar, de te salvar. Ele olha para Pilatos e diz: ei, essa autonomia o meu Pai lá do céu me tirou, porque eu não pertenço a esse mundo. Não. A iniquidade, a impureza, a falsidade desse mundo, irmãos, meu Jesus não fazia parte dele, não faz. Por isso aqui ele clama essas palavras, as palavras de Salmo 22. Olha lá no Salmo 22 que está escrito. Observa o que o salmista fala: Elohim, Elohim, Sarabatan, que quer dizer Deus meu, por que me desprezaste, me abandonaste neste lugar? A hora da dificuldade, irmãos, de levar sobre si toda a nossa iniquidade. E olha no verso 35, que alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: veja, ele está pedindo ajuda a Elias. Outros pegaram esponja de vinagre e pondo na sua boca, deu-lhe de beber, e dando um grande brado, Jesus expirou, e o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente dele ouviu o seu brado e viu como expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, igreja. O centurião, o homem da fé, aquele que se prostrou diante dele e disse: Senhor, só fala uma palavra, só uma palavra, que o meu servo lá será curado, porque eu também sou homem de sujeito à palavra, à ordem. Quando eu dou, eles obedecem. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai dar uma ordem, uma só palavra, e a cura vai chegar na minha casa. Esse centurião estava observando tudo. Ele diz: verdadeiramente este homem é Filho de Deus. Aleluia. E quando aquelas mulheres que ali estavam de longe, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, todas, irmãos, aos pés das cruzes, e a maioria delas, de todas as mulheres de Jerusalém, estava lá. E junto aos pés da cruz, João, o profeta, o sacerdote, o homem de Deus, o dono do amor, estava ali também, olhando para a cruz. Eu quero que nesta noite você observa para a cruz, irmãos. Não observando que naquela cruz tem um malfeitor, não, mas observando para o Filho de Deus, que ele levou a iniquidade, a minha iniquidade, a iniquidade da minha família, dos meus filhos, e sobre ele está a santidade que hoje nos compadece, irmãos, que é a misericórdia dele, que é o motivo de não sermos consumidos. Fica de pé em nome de Jesus. É a misericórdia dele. Não pensa que você, nós, adquirimos isso por direito, não, irmãos. É a misericórdia do Senhor que tem compadecido de mim e de você. Santo, irmãos, só um, e ele se chama Jesus.
Jesus Cristo de Nazaré. Quando você olha para a cruz, você reconhece. Nós temos que reconhecer, como Paulo diz, que não temos aonde nos escorar, que somos miseráveis. Eram para morrer podre, sem direito da salvação. Paulo ele fala a respeito disso. Não se vanglorie, não. Porque é na nossa fraqueza que aperfeiçoa o poder e a grandeza de Deus. É Ele, a santidade dele que nos purifica e nos santifica. Não tem nenhum crente super-homem no mundo, não. Não. Somos herdeiros das promessas de Cristo Jesus. Somos herdeiros, irmãos. Co-herdeiros, assim diz a palavra. Somos um galinho enxertado na videira verdadeira. Um simples galinho, aonde João diz que esse galinho tem que ser podado, trabalhado para poder dar fruto. Porque se não for trabalhado, ele não dá fruto. E esse trabalho, esse adubo está aqui, ó, na palavra de Deus. É esse adubo, irmãos, que o Senhor Jesus prepara para que Ele pode dar o crescimento. Se não tiver esse adubo chamado Palavra de Deus, não tem crescimento. Não tem. Pode ser semeada por Paulo, por Silas, por Apolo. Pode ser semeada pelo maior conhecedor da teologia do mundo. Mas se ele não der o crescimento, irmãos, não sai do lugar. E esse crescimento se chama a palavra de Deus. A libertação está diante da palavra de Deus. João fala, João 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, quem é o Filho? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Se Ele não trabalhar na minha e na tua vida, porque Ele é o sumo sacerdote e Ele é o pastor, é Ele que conduz a ovelha, é Ele que conduz a igreja, não é o homem, não é o eu. Essa capacidade de conduzir o mundo espiritual, ela está dada ao Espírito Santo de Deus. Agora deu para você entender a palavra que nós lemos? O Espírito Santo também testifica. Primeiro diz aos Hebreus 10, 15, e o verso 16 ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Farei as minhas leis no coração e as escreverei na sua mente. E ele diz no verso 17: jamais me lembrarei do seu pecado. Então, irmãos, não anda no pecado, não comete o pecado, não anda por aí dizendo eu sou pecador e vou continuar pecando, porque o pecado ele nos esconde de Deus, ele nos afasta de Deus. E aqui ele está dizendo: jamais me lembrarei do seu pecado, das suas iniquidades, o perdão dado por Deus. E ele dá a resposta no verso 18: ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. E quem foi que nos deu perdão, irmãos? Cristo Jesus. Quem foi, igreja? O pastor Joel? Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Rei da Glória. Foi o Pai Celestial através do seu Filho. Não foi através de sacrifício de animal. Não foi através de sacrifício do homem, de tolo. Não foi através de sacrifício de homens que acreditam em Maomé, mas não acreditam em Cristo Jesus. Acredita em Baal, mas não acredita em Cristo Jesus. Acredita na força da própria sabedoria, mas não acredita em Cristo Jesus. Esse é profeta pagão.
esse não tem autonomia de filho, é pagão. Precisa ter um encontro com Cristo Jesus, ser adotado por Cristo Jesus, para poder dizer: hoje eu tenho herança, hoje eu tenho um contrato assinado, sou herdeiro. Porque muitos buscam ser herdeiro das propriedades do mundo, e tem que ter um testamento assinado, ó. Esse aqui era meu pai. Pode ser de 2, 3 casamentos, mas tem que ter assinado lá, ó, esse camarada aqui era meu pai, senão não tem direito da herança. E mesma coisa diante de Cristo Jesus. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, não tem direito de herança. Precisa ter o nome escrito lá. Deva maçou de cantarava sério. Quando ele abrir o livro, ele vai chamar cada um pelo nome. E intruso não vai ter nenhum. Não vai. Só vai ter direito de entrar na porta, aonde ele é a porta, aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Só aqueles que têm o nome escrito lá. Levanta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só os que têm, irmãos. Aqueles que não têm, aleluia. Misericórdia do Senhor. Pede misericórdia, que Deus vai colocar o teu nome lá, porque Ele é misericordioso, e a sua misericórdia é um motivo de não sermos consumidos. Amém, igreja? Amém, Jesus. Deu para entender a palavra de Deus? Glória a Deus. Amém? Não vivemos mais no velho eu, mas vivemos na graça. E para viver na graça é através da fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que a confiança e a fé em Cristo Jesus vem através de ouvir e ouvir a palavra do de Senhor. Deus. E aonde se ouve a palavra de Deus? Foi a palavra que o homem de Deus usou. Me alegrei quando me disseram: vamos na à casa do Senhor, aprender no tabernáculo do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Amém? É essa palavra. Fica com as suas mãos levantadas. Você entendeu a palavra? A palavra de Deus também diz que todo aquele que confessar que Cristo Jesus é o Filho de Deus, ó, com o coração cheio das benevolências de Deus, a tua boca confessa. É lindo, né? O coração cheio da graça de fé, a tua boca vai confessar Jesus de Nazareno como Filho do Deus Altíssimo. E aquele que confessa, ele tem um nome escrito no livro da vida. Só de você confessar o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da tua vida e praticar-nos, você vai ter o nome escrito lá. Porque ele deixou bem claro: eu vou ao Pai, eu subirei ao Pai para preparar um lugar. E eu tenho certeza que todo aquele que estiver comigo também estará com meu Pai. Aleluia, assim como Jesus. eu Glória estou. a Deus, aleluia. Assim como eu estou. Para levar cada um de vocês comigo. Coisa gostosa, né? O pastor que não esquece das suas ovelhas. Não esquece. Mas as suas ovelhas ouvem a voz do pastor. Ouve a voz do pastor, irmãos. Não perca o seu pastor de maneira nenhuma. Dá ouvido à voz dele, decanta a lavacé. Esquece a voz do eu, a voz do mundo, e começa a dar atenção à voz do pastor Cristo Jesus. Aleluia. Tem alguém para aceitar ele hoje, para renovar sua aliança com ele hoje? Não joga fora essa aliança. Não joga fora, não. Hoje eu estava falando desta aliança. Em Lucas 22 fala dessa linda aliança. Lucas 22, Lucas
Lucas 22, eu já vou estar encerrando. A palavra de Deus diz assim, própria palavra do Cordeiro, do sumo sacerdote Cristo Jesus. Olha que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu coração. Lucas 22, irmãos, e o verso, olha o que ele diz. Ele diz assim: pegou o pão, deu graça e partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E da mesma forma ele diz: pegai o cálice, olha só, pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice. Presta bem atenção, irmãos. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. É o cálice do sangue dele, que ele deu por mim e ele deu por todos. Mas precisa valorizar esse sangue, valorizar esse cálice. A igreja está entendendo? Tendo valor lá atrás, no Velho Testamento, agora é uma nova aliança, e só faz isso através de quê? Através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter essa ferramentinha chamada fé, praticar e colocar em ação tudo aquilo que a fé nos faz nos colocar. E a fé, como já foi dito hoje pela manhã, não é por vista, mas é pela fé. Não é por aquilo que nós vemos nos nossos olhos biológicos, mas é pelo que profetizamos em nome de Jesus que vai acontecer, e que nós temos direito para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Essa foi a palavra que Deus deu. Todos estão nessa aliança com Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se não tiver, entra nessa aliança. Ora a Deus e pede discernimento se você estiver fora dessa aliança. Não desaparta dessa aliança, irmãos. Não deixa ela por nada. Essa aliança do Pai, do Filho e do Espírito Santo através do sangue do Senhor. Não abandone essa aliança. Amém? Amém. Então levante as tuas mãos ao céu. Altíssimo Deus, eterno Pai, soberano Deus de Israel, em nome de Jesus, a tua palavra foi transmitida. A tua revelação, soberano Deus de poder e glória, desta nova aliança foi transmitida diante do nosso coração. Poderoso eterno Deus, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, pelo que tu nos ensinaste, diante desta noite, a olhar mais, poderoso eterno Deus, para com a sua obra nessa cruz, para com a obra que tu fizeste diante da humanidade, Senhor. E hoje a direita do Deus Pai se encontra, poderoso eterno Deus, mas a tua aliança foi deixada, Senhor, e ainda se encontra no meio da igreja. Poderoso eterno Deus, e eu creio nela, aonde muitos se renderão aos teus pés, ó Pai, crendo e acreditando, poderoso eterno Deus, no testemunho agraciado e poderoso que tu nos deixaste diante da tua palavra. Não vivemos aquele tempo, Senhor, mas cremos e acreditamos na tua palavra, poderoso eterno Deus, e que tudo se faz realidade diante das nossas vidas, porque somos testemunha viva todos os meses aqui, Pai, tocando no teu corpo e no teu sangue, e testemunhando e dando glória e graça ao teu nome. Poderoso eterno Deus, eu creio em nome de Jesus, que o resplandecer dessa grandeza, que essa excelência dessa Shekinah, poderoso eterno Deus, venha fazer notório diante de cada um de nós, e que possamos, Senhor, levar o teu evangelho da cruz, o evangelho da salvação a cada um, poderoso
Deus, possa ser alcançado, e eu creio em nome de Jesus, os seus pecados perdoados e a tua iniquidade, soberano Deus, curada e libertada do laço do passarinheiro. É o que eu creio e eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a rica e a grandeza, a compaixão do Espírito Santo esteja com todos, e que todos digam amém, em nome de Jesus.